Arca de Noé. A história da grande embarcação. A Arca de Noé foi um enorme navio construído por Noé para salvar sua família e muitos animais durante o grande dilúvio. A Bíblia relata que a terra foi inundada por uma tempestade que durou 40 dias, destinada a purificar o mundo da maldade e violência. Contudo, Deus protegeu Noé e sua família, garantindo sua segurança na arca durante a devastadora inundação. Deus estava decepcionado com os seres humanos que tinha criado. Ele disse a Noé que enviaria um castigo sobre a terra, devido ao pecado generalizado. Apenas Noé e sua família confiavam em Deus e por isso seriam salvos do grande dilúvio que viria. A Arca de Noé foi o meio pelo qual Deus salvou Noé, sua família e os animais. Deus ordenou que Noé construísse essa grande embarcação feita de madeira de cipreste, coberta com piche para torná-la impermeável. A arca deveria ser tão alta quanto um prédio de 4 a 5 andares, era tão larga quanto 8 faixas de rodovias, e tinha um comprimento maior que um estádio de futebol profissional. Era realmente enorme, com 3 andares e muitos compartimentos internos. Nestes espaços ficaram alojados Noé e sua mulher, seus 3 filhos e suas esposas, além dos pares de animais de cada espécie e as reservas de alimentos para todos, durante todo o tempo que permaneceram na arca. Noé trabalhou muito duro por muitos anos até a arca ser totalmente concluída. Certamente, ele terá contado com a ajuda de seus filhos e até de sua mulher e suas noras para fazer tudo conforme Deus ordenou. Durante todo esse tempo, Noé e sua família preparam a arca e avisaram as pessoas sobre o dilúvio que estava por vir, mas ninguém acreditou neles. A arca abrigou vários animais. 7 pares de aves de cada espécie, 7 pares dos animais considerados puros e um par, macho e fêmea, de animais considerados impuros. No dia determinado, todos eles entraram, 2 a 2, para a arca, tal como Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. E Deus fechou a porta da arca, por fora. Choveu durante 40 dias, e as águas cobriram todos os montes, exterminando todos os seres viventes que não estavam na arca de Noé. Após 150 dias as águas do dilúvio começaram a baixar. A arca, finalmente, pousou sobre os montes de Ararat. Noé soltou um corvo e uma pomba pela janela para ver se a terra já estava seca. Após cerca de 1 ano, desde o início do dilúvio, Noé, sua família e todos os animais saíram da arca. Deus fez uma aliança com Noé e com todos os seres vivos, humanos, animais selvagens e domésticos que saíram a salvos da embarcação, que nunca mais haverá um dilúvio como aquele, destruindo tudo. E como sinal desta aliança, colocaria o arco-íris nas nuvens, como prova da fidelidade de Deus. A Arca de Noé é um símbolo da salvação e graça de Deus. Ela nos mostra como Deus forneceu um meio de preservar a vida durante o dilúvio. Quem construiu a arca? Noé foi o construtor da arca, que é como um barco gigante, para salvar sua família e os animais. Noé também deve ter contado com a ajuda de seus 3 filhos e até da sua esposa e noras, porque a obra era muito grande. Provavelmente, toda a família ajudou, porque confiavam e obedeciam a Deus, tal como Noé. Deus disse que ia mandar um grande dilúvio para limpar a terra de toda a maldade e violência. Mas ele queria salvar Noé e toda a sua família. Por isso, ele lhes deu uma tarefa muito especial, construir uma arca, conforme todas as suas indicações. Como a arca foi feita? Noé recebeu especificações bem detalhadas dadas por Deus. A arca era enorme, deveria ter aproximadamente 135 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. A arca foi construída com madeira de qualidade, de cipreste, revestida de betume por dentro e por fora para torná-la impermeável. A arca tinha 3 pavimentos, andares, e várias repartições que serviriam para acomodar Noé, sua família e todas as espécies de animais que foram salvos. Além disso, também havia cômodos separados para armazenar os alimentos que eles prepararam, tanto para as pessoas, quanto para os animais. O tempo de construção. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo levou para a arca ser construída, mas sabemos, pelo registro da idade de Noé, que ele deve ter levado cerca de 100 anos para concluir a construção da arca.
Noé tinha cerca de 500 anos quando começou e quando veio o dilúvio ele tinha 600 anos. Ao longo desse tempo, Noé contou com a ajuda de seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e ele fez exatamente o que Deus lhe mandou. Quanto tempo durou o dilúvio? Choveu durante 40 dias. Assim que todos estavam a bordo, incluindo Noé, sua família e os animais, Deus fechou a porta da arca. Então começou a chover incessantemente por 40 dias e 40 noites, cobrindo a terra com água e destruindo toda a vida fora da arca. Onde está a Arca de Noé? A localização exata da Arca de Noé é desconhecida. Segundo a Bíblia, a arca pousou nas montanhas de Ararat após o dilúvio, Gênesis 8:4. A busca pela Arca de Noé continua sendo um tema de interesse e especulação, mas até hoje permanece um mistério. Muitas expedições e pesquisas foram realizadas ao longo dos anos na tentativa de encontrar evidências da arca, principalmente na região do Monte Ararat, na Turquia. No entanto, nenhuma prova definitiva ainda foi encontrada. O que aprendemos com a história da Arca de Noé? A história da Arca de Noé é frequentemente interpretada como uma manifestação da misericórdia e da providência divina. A arca é vista como um símbolo da salvação. Segundo a narrativa bíblica em Gênesis 6:8, a arca tinha a finalidade de abrigar Noé, sua família e um par de cada espécie de animal durante o dilúvio, enviado para destruir a corrupção e maldade da humanidade na terra. Assim como Noé creu e, com sua família e os animais foram salvos, sobrevivendo à destruição das águas do dilúvio, Deus também hoje promove os meios para a salvação e proteção da destruição final. Pela fé em Jesus, todos os que creem podem ser salvos, na arca da salvação, que é Cristo, o Senhor. Só Ele pode nos livrar da destruição eterna, tal como a arca de Noé fez na antiguidade. Inscreva-se no canal. Deixe o like no vídeo, compartilhe e ajude a propagar essas lições de amor. Fé e esperança que tanto nos fortalece o espírito.